Oi, oi. Muito bem. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando essa transmissão online através da rede social chamada Facebook, onde vamos estar compartilhando esses vídeos da Escola Bíblica Dominical em outras redes sociais como YouTube, como WhatsApp. E se assim Deus permitir, vamos alcançar muitas famílias. Nesse momento, nós vamos iniciar esse trabalho com oração. Nós estamos com a presença aqui dos irmãos da Igreja de Parque das Jaqueiras, do Ministério de Parque das Jaqueiras, os obreiros, onde nós temos aqui na bancada o irmão Clóvis, o obreiro Clóvis, que é o secretário da Escola Bíblica Dominical. E temos também aqui conosco, o nosso irmão diácono Ângelo Robert, onde nesse momento eu convido o diácono Ângelo Robert a fazer uma oração inicial. E logo em seguida o irmão Clóvis ele vai estar louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento faremos uma oração em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, te agradecemos, meu Senhor, por estarmos reunidos em teu nome para realizarmos essa escola bíblica dominical. Tome em tuas mãos, meu Senhor, a todos que venham ouvir essa palavra. Deus, em primeiro lugar, nós te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É com muita alegria que eu saúdo a todos na paz do Senhor e a todos também que estão em casa, nos assistindo através dessa live, que também a paz do Senhor a todos. Somos gratos por essa oportunidade que Deus tem nos concedido. E aqui estamos para a primeira escola bíblica dominical que nós vamos dar início nesta manhã e convido a todos para louvarmos a Deus com o hino de número 312. Perdão, 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícias dos remidos marcha por luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Num lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros a Belial, eu quero
está com Cristo, onde a luta se trava. Num lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dar-te pressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Num lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Num lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, entramos nesta manhã na lição de número 3, a Escola Bíblica Dominical, 19 de abril de 2020, aonde estamos no segundo trimestre em curso. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde já tivemos aqui, passamos aqui a não assistir às 2 primeiras lições desta revista, mas eu creio que você em casa, diante deste cenário em que vivemos, com certeza leu a primeira lição, aonde esta revista deste trimestre nós estamos tratando do tema da igreja eleita, aonde na capa da revista tem dizendo a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aonde nós tivemos a primeira lição, a carta aos Efésios, a saudação aos destinatários, no dia 5 de abril. A segunda lição foi no dia 12 de abril, o domingo passado, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E hoje adentramos na lição de número 3 e estamos com a presença do professor, o diácono Ângelo Robert, ali da congregação de Parque das Jaqueiras. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso textuário, e o nosso título da lição diz assim: eleição e predestinação. E o nosso textuário diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios,
no capítulo 1, o verso 1 e o 5, onde acabamos de ler. Você que tem sua revista em casa, acompanhe conosco esta manhã a aula da Escola Bíblica Dominical. Nossa verdade prática da lição de adultos diz: segundo a sua presciência de Deus, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, eu quero convidar todos para se pôr de pé. Você que está em casa, se puder fazer isso, em reverência à palavra do Senhor. Nós estamos de pé neste momento, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, do capítulo 1, o verso 4 ao verso 12. Louvado seja o nome do Senhor. Eu farei aqui uma leitura, aí os irmãos me acompanhem em casa. Você que não está com a Bíblia próxima, nós vamos aguardar um tempinho para você ir buscar a sua Bíblia. Aonde vamos ler agora, a leitura bíblica em classe, se encontra na carta aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o verso 4 ao verso 12. Louvado seja o nome do Senhor. Assim passamos a ler a palavra do Senhor. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, o obreiro, o irmão Clóvis, vai proceder com a oração da fé, aonde vamos estar intercedendo as nações, aonde estamos vivendo este cenário de pandemia, o coronavírus, esta praga que assola o nosso dia, né? Então o obreiro irmão Clóvis vai estar fazendo a oração da fé em favor das nações, e vamos apresentar também todos os irmãos de Parque das Jaqueiras. Você que tem um pedido de oração, faça agora, Deus está lhe ouvindo, e vamos orar todos juntos, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Oremos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, mais uma vez na paz do Senhor. Oramos a Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, te damos graças, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Somos gratos a Ti pela porção da Tua palavra, meu Pai, nesta manhã que acabamos de ler. Aleluia, na pessoa do Teu servo, Senhor Vanderlei. Pai amado, Pai querido, queremos Te apresentar, meu Deus, aqueles que também estão em casa, nos acompanhando, aqueles que fizeram os seus pedidos, meu Pai, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor chegue, Pai, que o Senhor chegue com sua bênção de cura, com sua bênção de restauração, ó Pai amado, naquilo, meu Deus, que foi apresentado a Ti, Senhor. Não sabemos, meu Pai, os pedidos quais foram feitos, mas Tu conheces, meu Deus, o coração de cada um. Ó Pai amado, continua conosco, Senhor,
nos abençoando, abençoando, meu Pai, o nosso pastor, Senhor, pastor Jailton Borges, toda a sua família, e aos demais, Senhor, que faz a congregação do Parque das Jaqueiras. Senhor, meu Deus, tudo isso, meu Pai, nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, podem sentar. Vamos nesse momento passar o trabalho para o professor Diácono Ângelo Robert, onde ele vai estar dando início à aula. E você que está em casa, acompanhe esta aula com a Bíblia aberta, você que tem a lição. Nesse momento, eu estou passando o trabalho para o Diácono Ângelo Robert, em nome de Jesus. Ele vai usar esse aqui, a sua bota o papel e a lupa. Pronto, a gente sai agora. Oi. Amém, irmãos? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos dando início a essa escola bíblica dominical, via internet. Graças a Deus que a igreja do Senhor não pode parar. O inimigo pensa que pode parar a igreja. Na verdade, as congregações estão sem trabalho, mas nós estamos trabalhando via internet e levando a palavra do Senhor a todos que neste momento estão ouvindo, aos irmãos da Jaqueira e todos aqueles que estão vendo no live essa escola bíblica dominical, onde já foi lida pelo nosso irmão. Aleluia. Pegar aqui a revista, onde já foi lida pelo nosso irmão, né? Glória a Deus. O título da lição que nos diz a eleição e predestinação. Ao qual, irmãos, vamos fazer alguma referência, falar algo que está na lição e deixar a parte mais principal, a eleição e predestinação, para a conclusão desse trabalho. Porque muitos confundem o que é uma predestinação, o que é uma eleição, né? Na verdade, a eleição é uma escolha, uma preferência, uma primazia. Mas na Bíblia, ela dá uma ideia de escolha. Porque se nós fosse ensinar, como muitos ensinam por aí, que essa predestinação é uma escolha de Deus, de certa forma, de dizer que Deus escolhe um e outro não, Deus seria injusto. Mas nós sabemos que nosso Deus não é injusto e nem faz acepção de pessoas. É por essa razão que as verdades bíblicas estão escritas e é para o nosso ensino. Nosso ensino. Costumo dizer e falar e repetir que dois grandes trabalhos da igreja, em grande fundamento doutrinário e de ensinamento para os cristãos,
é justamente a escola bíblica dominical e os cultos de doutrina, onde nós aprendemos, irmãos, com a palavra do Senhor. Bem? O textuário nos diz assim: como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo. Antes. Essa palavra antes, irmão, é onde está aqui uma coisa muito importante, que nós falaremos lá na frente, porque esse antes também representa a presciência de Deus. Amém? A Bíblia diz no capítulo 13, versículo 8 do livro de Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Tudo isso estava preparado. Aleluia. Isso não é coincidência. Muitas pessoas dizem, foi coincidência. Com Deus não tem coincidência. Com Deus tem providência. Hoje nós vamos falar daqui a pouco um pouco dessa palavra providência, que na lição fala um pouco. Vamos detalhar mais. Amém, irmão? Aí ele diz, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos, ou seja, separado. Santo quer dizer separado. Não é que nós somos melhor do que todos, não. Somos separados porque aceitamos Jesus. E diante da sua palavra, a Bíblia diz que sem santificação o homem não verá Deus. É por essa razão que Paulo diz que nós temos que ser apresentados como santo e irrepreensível. Essa palavra irrepreensível quer dizer sem nenhuma falta. Meus irmãos, mas nós somos muito faltosos. Mas, quando nós lemos o resto, diz, diante dele é amor. Então, o que ele nos cobra aqui, irmão, é o amor. Ele diz que nos amou. Ele nos amou primeiro. Amém? Então, nós devemos, irmão, amar ao nosso próximo como a si mesmo. Então, esse irrepreensível está incluso nesse mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. E nos predestinou para filho de adoção. Amém, irmão? Eu quero parar um pouco aqui. Predestinou para filho de adoção. Irmão, muitos dizem que são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos crentes. Tudo bem. Mas, no meu ponto de vista, e pela própria Bíblia, eu vou apresentar aqui 4 tipos de filho. 4 tipos de filho que a Bíblia nos apresenta. Primeiro filho, Hebreu, capítulo 1, versículo 5, de 1 a 5, ele vai dizer que tu és meu filho e mais uma vez te gerei. Referindo-se a Jesus Cristo, a qual eu vou ler esse texto para ficar mais claro. Hebreu, carta aos Hebreus, no capítulo 1, me falha a memória, irmão. A escola hoje, o tempo é pouco, mas lhe digo, irmão, que é de muito proveito, viu? Muito proveito, porque não é preciso falar muito. Deus fala pouco e age com... Amém? A Bíblia diz no capítulo 1 do livro aos Hebreus, e versículo 1 em diante, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Amém? Muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. E nos falou, nestes últimos dias, pelo seu Filho. Ou seja, até hoje, ele fala através do seu Filho Jesus Cristo, a qual morreu na cruz e nos redimiu a ser uma igreja gloriosa. Amém? Aí o versículo 2 diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha, irmão, por quem fez também o mundo. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Provando que ele é Deus e estava no princípio. Aí ele diz,
no versículo 3. Ao qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa. Glória a Deus. A expressa imagem de sua pessoa. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Mas o versículo que eu quero dizer é esse, ó, versículo 5. Porque ao qual do anjo disse jamais, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, irmão, o primeiro filho de Deus é Jesus Cristo. O segundo filho de Deus, nós encontramos uma eleição em Israel. Eleito. O terceiro filho de Deus está em Malaquias capítulo 2, versículo 10 e diante, em dizer que todos nós somos criados. Ou seja, somos criatura de Deus. Quando Deus fez o mundo, Deus disse como seria a sua semelhança. Mas o homem pecou, foi destituído da glória. Jesus vem, faz a remissão dos nossos pecados, faz o trabalho que tem que ser feito, e agora anuncia, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Agora, aquele que recebe essa mensagem, ele vai se enquadrar no capítulo 4 do livro de Gálatas, e versículo 4, que diz que nós somos filhos por adoção. Viu, irmão? Glória a Deus. Gálatas capítulo 4 e versículo 4 começa dizendo o seguinte: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, ou seja, para comprar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus, irmão. Então podemos ver que nós temos eleito, a eleição de Israel, o filho legítimo, o filho por criatura, aleluia, e o filho por adoção. Onde você está? Né, irmão? Glória a Deus. Vamos dar início à lição, irmão. É muita coisa, mas vamos resumir. E quando faltar 10 minutos, o irmão vai me avisar para que eu entre na conclusão final, ou vamos falar um pouco, aleluia, da eleição de Deus. Eleito para uma vida santa, irrepreensível. A data da eleição precede nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que a Ele elegeu de antemão. Glória a Deus. Eleição divina. A eleição traz a ideia, que eu falei no início, uma ideia de escolha. Efésios 1:4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, em que fomos escolhidos em Jesus Cristo. Por isso, ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. É, irmão? O tempo é dito antes. Glória a Deus. Amém, irmão? É por essa razão que existem muitas doutrinas e nós temos que ter a base bíblica. Não estamos aqui para criticar e nem falar mal de outras denominações, mas para mostrar a palavra de Deus. A Bíblia diz, examinai as Escrituras. Examinai, né, irmão? E costumo dizer, sempre nas pregações, nos ensino, que muitas pessoas não conhecem a Escritura. Conhecem o Novo Testamento, mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. É tudo, irmão, tudo. Aleluia. E Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo diz que a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e redarguir o homem. Irmão, é maravilha, viu? Deus deixou tudo perfeito, porque Deus é perfeito. Segundo tópico do ponto primeiro, as condições da eleição. A Bíblia Pentecostal nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Algumas pessoas, como nós estamos falando, não é só para a igreja, mas para todos que estão ouvindo essa mensagem. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo homem, pessoas. Porque a Bíblia diz lá em 1ª carta de João, que não ameis o mundo
e nem as coisas que no mundo há. Então, quem não conhece a Escritura, vai dizer que a Escritura tem duas conversas. Né, irmão? Por isso a gente faz esse detalhe. Porque a Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Mas sim, o espiritual discerne tudo e tudo muito bem. Então, Evangelho de João 3,16, nos mostra essas condições, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? E lá em 1ª carta de João, vai dizer, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Ou seja, as coisas que há neste mundo, a idolatria, a prostituição e as demais coisas. Glória a Deus. Vida santa e irrepreensível. Estamos pulando, irmão, por causa do tempo. O irmão entende, né? Estamos no 3, do tópico 1. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santo e irrepreensível. Falei no início, santo, separado. Aleluia, separado. Irrepreensível, sem falta, ou seja, com amor. Temos que ter amor. É mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo, como a si mesmo. E o que é amar o próximo como a si mesmo, irmão? Aí é onde está, né, irmão? Gálatas, capítulo 5, ele fala que devemos levar cargas um dos outros, assim cumpriremos o amor de Cristo. Viu, irmão? Quando o irmão adoece, quando o irmão está na dificuldade, você tem que se sentir no lugar do seu irmão. Aí sim é um amor verdadeiro, né, irmão? Muitas pessoas, quando eu costumo ensinar e pregar, que estão assim, segundo a palavra do mundo, por cima da carne seca, né? Aí se esquece do seu irmão, até mesmo do seu irmão familiar em carne, do seu vizinho. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, que a Bíblia diz: amai o próximo. Uma passagem bíblica que me chama muita atenção, lá em Neemias, o irmão conhece? Capítulo de Neemias, quando chega um dos judeus, irmãos, ele pergunta a ele como está o seu povo. Ele diz: como é que está o meu povo? A preocupação do homem, que era chefe, copeiro do rei, de confiança do rei, como diz o ditado aqui fora, por cima da carne seca, tinha de tudo. Por que se preocupar com alguém? Porque tinha amor. E ele preocupou-se e perguntou, me fala a memória, o nome dele é Ananias, mais ou menos isso. E ele conta a situação do povo, que os muros tinham ido do chão, as portas estavam queimadas, e o povo estava isolado. Diz a Bíblia que Neemias sentou e chorou. Irmão, isso é amar o próximo. Não é estar em alta posição e esquecer do seu irmão. Amém? Então essa vida santa é separado e irrepreensível, é justamente amar o seu próximo, né? Tá diante de Deus. A nova vida dos eleitos. Ponto 4. O tema é apresentado com exortação. Exortação. Contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras top, amargura, ira, cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Irmão, são textos, por isso que eu falei no início, que aqui nós aprendemos com a escola dominical e com a doutrina dada pelo nosso pastor, a qual, nesse momento, também quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa escola que eu esqueci, e ao nosso pastor Jailton, né, irmão, que está na frente desse trabalho, e aos nossos irmãos Vanderlei, também está na escola dominical, o nosso irmão Disney, né, e nosso irmão Clóvis, todos estão na frente desse trabalho, glória a Deus, né, com muita honra e com muito prazer, porque esse trabalho está sendo feito, não é para o homem, e sim para Deus. Todos nós somos ocupados, todos nós temos nossas ocupações, mas Deus nos ama, e é por essa razão que nós temos que retribuir a Deus esse amor, anunciando a sua palavra. Né, irmão? Então, ele fala que é exortação. Né, irmão? Mentira. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que furtava não furta mais. Por quê? Porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. A finalidade
é apresentar a Deus uma igreja gloriosa e sem mácula. Que maravilha, irmão. Gloriosa e sem mácula, sem defeito, sem ruga. É por essa razão que esse trabalho é feito. Para que nós apresentemos, meus irmãos, a palavra do Senhor. E ela venha vos santificar, venha lhe preparar para uma vida no céu. O inimigo, como disse no início, achou que tinha parado a igreja. Mas a igreja não para. Ele disse a Moisés, diga ao meu povo que marche. E esse povo continua marchando até hoje em direção a Canaã celestial. Estamos vivendo um tempo difícil, mas nós que somos crentes, nós não se assombramos, porque é cumprimento da sua palavra. Amém? Não é que essa doença não venha nos atingir. Está escrito, o que sucede ao justo, sucede ao injusto. Mas nós temos um Deus, aleluia, e se por acaso vir nos atingir, que nós esteja preparado para o céu. Não importa como a gente vá, o importante é estar preparado para Deus, né? Segundo tópico, predestinado para filho de adoção. É o que eu falei, faz parte do quarto filho de Deus, né? Adoção. Israel foi eleito, Jesus é o legítimo, a criatura é toda a humanidade, mas o adotivo é aquele que vai ir. Irmão, o problema é esse. Para ser adotivo tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, ou seja, antes de tudo. Ou seja, no textuário, a qual até eu esqueci de ler, melhor dizendo, na verdade prática, segundo a sua presciência, ou seja, a presciência de Deus, que muitas pessoas confundem com coincidência. Não é coincidência. Coincidência é algo que acontece e coincide. Deus ele prevê. Ele vê antes, a qual nós vamos falar daqui a pouco na predestinação, e ver esse texto, né? O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro. Essa palavra pro, irmão, é muito importante. Lá, no final, quando eu for falar sobre a predestinação e eleição, essa palavra vai entrar pro. Ela distingue de uma outra palavra muito conhecida nossa. Vamos continuar. Que indica algo feito literalmente, determinar antes, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus, em que Cristo deu um novo para si mesmo. Glória a Deus. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do seu chamamento do Evangelho, recebam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram a fé até o fim. Até o fim. E nos ensinam por aí, aonde eu vou falar daqui a pouco sobre essa outra predestinação, que salvo uma vez, eternamente salvo. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Ele diz, perseverai na fé até o fim. A Bíblia diz, o conselho que Davi deu ao seu filho Absalão, dizendo, conhece o Deus de teus pais? Conhece todas as coisas? Né? Aí ele diz, cumpra, porque se vós o deixar, ele também os deixará. E muitas pessoas dizem, não, mas Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Glória a Deus. Amém? Deus é amor. Irmão, eleição. Falta 10 minutos. Vamos fazer um resumo, que é o que mais interessa nessa revista. É a eleição de Deus, né? E a predestinação. A eleição na Bíblia, em diferentes sentidos, por exemplo. Ou seja, um povo separado, eleito, ou seja, uma escolha
para um serviço especial. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 37, vai nos mostrar essa escolha de Deus a esse povo. Jeremias 1 e 5, ele vai dizer a Jeremias, Jeremias vem falando com Deus, e falando que era só apenas um menino, aquele negócio todo, e Deus diz, antes que tu se formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. Irmão, é um Deus poderoso. Antes, muito antes. Amém? Paulo também, no capítulo 9, 16, teve um encontro com Cristo, né? E quando Ananias fala com Deus, diz, mas aquele homem é um homem perverso, é um homem que procura caçar a igreja. Aí o que é que Deus diz? Este é para mim um vaso escolhido. Irmão, a Bíblia não relata totalmente o que eles imaginaram. Mas vamos ficar no lugar de muitos. Paulo, este homem, perseguidor, matador da igreja, é escolhido por ti, é porque Deus é maravilhoso, irmão. Não é que Deus escolheu Paulo no sentido da pessoa de Paulo, é porque Deus já sabia em sua presciência. Amém? Glória a Deus. O propósito, né, irmão? O propósito, até o próprio Cristo foi predestinado, ou seja, escolhido. Vamos ler em Atos capítulo 2, para nós detalhar. Atos capítulo 2, e versículo 22, em diante vai dizer assim, ó. Varão israelita, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-a de vós e crucificaste e mataste pela mão dos injustos. Amém, irmão? Ele foi escolhido pela presciência de Deus. Como no início eu disse que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Amém? Eleição e predestinação. Eleger, já foi dito aqui, é desde a eternidade. Ou seja, é destinar para grande coisa ou para um determinado fim. Como Israel foi elegido para o tabernáculo e muitas finalidades, né? Presciência, ou seja, conhecimento do futuro. É uma coisa que só Deus tem, né? Aí vem aqui, como eu li na leitura aqui, irmão, como você lembra? No tópico 2 e do 1, que fala da predestinação, aí diz, e formado pelo vocábulo origem, que significa determinar, e pela proposição pró. Aí nós temos aqui a palavra providência. Providência. Tão simples a palavra, providência. Mas tem grande significado dentro da palavra de Deus. Essa palavra vem do latim, significa vídeo. Irmão, entenda que nem vídeo existia na época, né? Mas significa vídeo. E no vídeo, um aparelho de vídeo, para você, só o aparelho não serve. Você colocando um CD ou um pendrive, você vai fazer o que agora? Você vai ver a imagem, certo? Então, vídeo, ver. Está chegando, tá a palavra? Ver. Ou seja, significa ver. Vidência, antecipar. Ou seja, as duas palavras juntas quer dizer ver antecipadamente. Ou seja, significa presciência de Deus. Não é que Deus escolheu alguém ao seu próprio dedo. João vai para o céu, Francisco não vai, Pedro não vai, então seria um Deus injusto. Seria um Deus injusto, né, irmão? Mas o nosso Deus não é injusto. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, né? Nós, armenianos, para terminar, também cremos na predestinação e eleição. Agora, com condições condicionais. Ou seja, o que é uma condição? Condicionais. É um adjetivo que depende de condições ou de restrições. Ou seja, nós dependemos
aleluia, de Deus. Por isso somos condicionais. A nossa doutrina nos ensina isso. Depende de Deus. A salvação foi feita por Ele. E nós dependemos dele ainda para continuar com essa salvação. Porque Ele que nos dá força, nos fortalece, porque o mundo é mau. Aí, essa palavra condicionais é um adjetivo que tem a dependência de condições e de restrições. Deus, pelo seu sangue, nos redimiu e nos comprou. E apagou nossas restrições, nossas culpas, nossas dívidas, tudo. E não, então, por isso, irmão, que ela é condicional. Ou seja, nós dependemos de Deus. Né? A outra doutrina nos ensina que a salvação é incondicionais. Ou seja, é outro adjetivo, mas de dois gêneros. Classifica alguma coisa e não depende da outra. Aí você vê como é fácil entender. Né? Ensina que não depende, mas dependeu de Cristo para a salvação. Aí por isso que ensinam lá, nessas denominações, que salvam uma vez, eternamente salvam, mas não. A Bíblia nos ensina que é perseverar até o fim. E diz na carta aos Hebreus, por isso que a Bíblia, a escola dominical, é uma doutrina e muito fundamental e na base bíblica, ensino bíblico. Hebreus 10, 26 está dizendo assim, amém, irmão? Aquele que pecar voluntariamente, não resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, tudo que Cristo fez foi inútil. Mas sim um horrível ardor de fogo, que consome o adversário. Aí vai dizendo, quebrantando alguém a lei de Moisés, por um ou duas testemunhas, morreria, irmão. E quanto mais hoje, alguém quebrantando, aleluia, quebrantando a nova aliança em Cristo Jesus. Como é? Irmão, então é muito importante nós ser condicionais a Deus, dependente de Deus, né? Glória a Deus. Muito importante, se a eleição e predestinação fosse de forma incondicional, olha só atenção para nós finalizar. Se fossem condicionais, se nós não dependêssemos de Deus, só na hora do que Ele fez, mas não dependesse mais, o indivíduo não eleito, mesmo querendo ser salvo, crendo em Jesus, seria condenado por não ser eleito. E aí? Existe uma base para Deus? Uma pessoa que aceita Jesus, adora Jesus, anda nos caminhos de Jesus, mas não foi eleito, está condenado. Irmão, isso é um ensino herético. Essa eleição é a presciência de Deus. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Estava morto, preparado. Então, irmão, é isso aí, viu, irmão? Para nós finalizar, glória a Deus. O que Deus deseja, para nós finalizar, o que Deus deseja, a Bíblia diz, é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus não faz acepção de pessoa. Eu vou ler só um versículo de Tiago para encerrar, no capítulo 2 e versículo 9 de Tiago, para nós finalizar, para nós mostrar realmente que Deus é Deus e que não faz essa acepção. Vai dizer assim, mas, capítulo 2 de Tiago diz assim, ó, mas, se fazes acepção de pessoa, cometeis pecado. E aí, irmão? E se sois redarguido pela lei, como transgressor? Olha aí, irmão. Versículo, capítulo 2 de Tiago e 9, para a sua meditação. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E se sois redarguido pela lei, como transgressores. Ou seja, se Deus fosse fazer essa escolha como se ensinou por aí, Deus tinha pecado, né, irmão? E Deus não tem. Deus é santo, irrepreensível, né, irmão? Graças a Deus, chegamos ao fim dessa escola, agradecendo a Deus. Irmão, vamos trabalhar para que na próxima saia bem melhor. Houve alguma coisa aqui, houve algum imprevisto, mas é assim mesmo. Mas, em nome de Jesus, na próxima escola será bem, viu, irmão? Agradecemos a Deus, ao nosso pastor, aos irmãos que fazem a direção da escola, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus por isso, que eles têm nos proporcionado esse momento de estar estudando a palavra do Senhor. Nós queremos agradecer o professor Diácono Ângelo Robert por ter se predisponibilizado, nos ajudar, continuar ajudando a Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer também ao irmão Clóvis, o secretário dessa escola. E que Deus continue nos ajudando, continue nos abençoando, continue assistindo os nossos vídeos, continue acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Será todos os domingos, às 9h15 da manhã. E próximo domingo já entramos na lição de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. E que a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Onde a lição 4 fala sobre a iluminação espiritual do crente. Então não deixe de participar, não deixe de deixar seu comentário no Facebook, faça sua pergunta, que nós estaremos aqui nos bastidores respondendo a elas. Em nome de Jesus, nesse momento, eu quero convidar o irmão Disney, ele é o secretário da igreja, e nesse momento eu estou passando o trabalho para ele vai dar algumas palavras e vai encerrar esse trabalho com oração em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por ter nos direcionado a esse trabalho, aos irmãos que aqui estão, a diretoria da EBD, na pessoa do diretor, o irmão Vanderlei, nosso professor Diácono Ângelo, pela maravilhosa aula que tivemos, e tenho certeza que todos nós, incluindo você aí em casa, fomos abençoados nessa manhã com essa lição. Queria agradecer a você que nos assistiu, que pôde estar junto conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor, e lembrar você que logo mais à noite estaremos cultuando ao Senhor a partir das 18 horas. E na direção do nosso culto estará o nosso pastor, o diácono Jailton Borges. E você é nosso convidado a estar conosco logo mais à tarde, por este mesmo canal, que é o nosso Facebook, o Facebook da nossa congregação. E chegamos ao término dessa EBD. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Senhor, reunidos com nossos irmãos. Infelizmente, Senhor, nós estamos atravessando, meu Pai, uma pandemia, o qual nos impede de estarmos juntos na Tua casa, mas a Tua obra não vai parar, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que Tu estás no controle de tudo. Te pedimos, Senhor, continua nos direcionando, nos instruindo, Senhor, para fazer a Tua obra de maneira perfeita, Senhor. Abençoa esses, Pai, que estiveram aprendendo, Pai, que estiveram nessa manhã ouvindo a Tua palavra, que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um, Senhor. Te agradecemos por tudo e te pedimos um dia maravilhoso. E logo mais à noite estaremos novamente reunidos cultuando e te adorando, pois somente Tu és digno, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém.